boa noite, boa tarde. Eu queria, quem já entrou aí, quem vai acompanhar a nossa live, eu queria que desse para mim um feedback se tá me ouvindo bem, se vocês me veem bem. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá um feedback se eu tô ouvindo, se tá me ouvindo bem, se tá tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Neide Vieira, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Também sou parceira aqui da Associação Alcoolismo Feminino, né? Então a gente faz um trabalho junto com essa associação maravilhosa, em parceria com a Cláudia Leiria, psicóloga, em parceria com a Grazi, alcoolista em recuperação, e com a Flávia, que é a responsável pela parte da jurídica aqui da nossa associação. Sejam todas bem-vindas, viu? Fazer uma live falando sobre. Ai, obrigada, Karina. Obrigada, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live falando sobre dependência química e tratamento e espiritualidade. Eu tenho comigo essa pessoa maravilhosa com quem eu tenho trabalhado aí já quase um ano, que é a Estela. Né, Estela? Seja muito bem-vinda. Se o meu áudio estiver ruim, você me avisa e todo mundo aí que a gente vai ajustando, tá bom? Eu estou te ouvindo. Queria que Tô te ouvindo. Bem? Apesar de todos os fogos que estão para o Flamengo. A Estela está falando do Rio de Janeiro, né? Então hoje está tendo um jogo muito importante aí pro pessoal, né? Eu estava na aula também da pós e dava para escutar alguns barulhinhos aí Nossa, da... Que bom, uma alegria aí para o pessoal, né? Que se divirtam com moderação, né, Estela? verdade, verdade. É dificílimo, né? Uhum. Estela, queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Falasse um pouco de você, sobre o seu trabalho, né? Como que está sendo essa parceria aí com a gente. Fique à vontade para se apresentar, tá? Então, boa tarde, gente. Eu sou Estela, uma dependente alcoólica há muitos anos, em recuperação. Eu me transformei com o tempo numa terapeuta por causa desse assunto, por causa do meu interesse em ajudar as pessoas que abusam e criam essa dependência. Eu estou aqui no alcoolismo feminino, que me dá muito prazer, podendo ajudar de alguma forma, ser útil, e a minha linha é totalmente espiritual. E hoje até podemos falar sobre a espiritualidade na dependência química, na dependência alcoólica. O que ajuda, né? O que me ajudou na minha história, na minha recuperação e vem ajudando. São 35 anos de abstinência. Não chamo de sobriedade, porque às vezes eu tenho recaídas emocionais como normais, que eu sou um ser humano. Então, sobriedade, um dia eu vou ter. Então, eu sou sóbria há 35 anos e feliz. E eu acho que isso é muito importante para as meninas que estão entrando, e essa frase que tem o álcool, se há. E às vezes, quando a gente consegue
estranhamente muito feliz. As pessoas não me entendem e eu sou muito feliz. Eu tenho momentos que são barra pesada, mas eu sou feliz. Eu sou uma pessoa alegre, graças a Deus. Então é isso. Oi, Stella, você veio trazer aqui para a gente o tema da espiritualidade, né? E hoje você é conselheira em independência química, né? E ajuda muitas mulheres aqui na nossa associação. Para quem não sabe, o conselheiro em independência química é um profissional muito importante, né? Eu já fiz uma live aqui com a nossa outra conselheira em independência química, Eugênia, né? A gente falou um pouco sobre o trabalho do conselheiro e o quanto ele é importante, porque eu digo que vocês são uma ponte, né? Vocês são a lanterna no caminho dessas mulheres. Então, vocês estão entre as pacientes que buscam ajuda e a equipe multidisciplinar. Vocês compõem uma equipe, né? Mas vocês têm um laço afetivo e um conhecimento técnico muito importante, porque viveram na pele, na carne, né? O que é viver nessa escuridão, que é essa doença, né? Que não só prejudica a mulher, né? Como o seu entorno também, né? Acaba sendo afetado. Então, hoje, o nosso tema da live aqui, que a Estela traz para nós, é trabalhar dentro desse viés da espiritualidade. Então, você fique à vontade, tá? Para iniciar aí esse tema tão importante, trazendo para a gente o quanto isso compõe, né, o tratamento de um modo geral. Né? Obrigada, Neide. Eu acho assim, sem a espiritualidade, muito mais difícil a recuperação, porque a gente tem que ter o que se segurar, onde se segurar. Então, nós temos a mão das pessoas que trabalham junto, o AF, o AA, o Alanon, todas essas maravilhosas, e nós temos a espiritualidade. A espiritualidade é diferente da religiosidade. A religião é apenas uma, vamos dizer assim. Ela não é uma, elas são centenas de religiões, muitas. Então, vai mudando o Deus de lugar daqui e dali, né? É composta de dogmas, de ritos, de muita culpa, né? Isso é baseado em livros sagrados, é incrível, mas é baseado na culpa. A gente não pode fazer muita coisa porque é pecado. Na espiritualidade não tem nada disso. Espiritualidade não tem dogma, não tem igreja, porque a espiritualidade é o conhecimento de si mesmo. Porque é muito difícil dizer o que é espiritualidade. Não é material, é espiritual. Mas o que é realmente, né? O que é realmente a gente dizer que está sendo espiritual? A espiritualidade é um conhecimento profundo de si mesmo. Através do autoconhecimento desenvolvemos a espiritualidade. A gente conhece o nosso lado horroroso, o nosso lado sombra, porque nós somos compostos de sombra e de luz. A espiritualidade mostra que a sombra nós devemos acolher, acatar, não ficar julgando nem culpando. Nós somos humanos. Enquanto humanos, nós somos bons e ruins. Não adianta, nós temos sentimentos mesmo muito desagradáveis. A espiritualidade vai mostrando isso para a gente e a gente vai acatando, vai acolhendo, sem, sabe, se açoitar, ai que horror, eu pequei. Então, isso é tão maravilhoso, você ter um espaço, encontrar seu Deus interior, porque nós somos seres humanos, passando por experiências. Nós somos seres espirituais, passando por experiências humanas, e não seres humanos querendo ser espirituais. O dia que eu entendi isso,
que eu era um ser espiritual, melhorou um pouco, porque sendo um ser espiritual, eu estou fazendo experiências humanas e estou sempre alcançando um pouco. E é muito lindo esse caminho, porque é encontrar Deus no meu interior através da expansão da minha consciência. É no silêncio. A gente que tem toda essa característica do dependente é muito ansioso, quer tudo para ontem. Então é dificílimo parar e ficar em silêncio. Eu nunca consegui meditar como mandam meditar todos os livros que tem por aí. Eu não consigo, mas eu consigo ficar quieta e ficar focada pelo menos por 5 minutos. E nesse momento, olha, Neide, falando com todo o coração, nesse momento que eu consigo ficar no silêncio, eu respiro e eu consigo ter uma expansão de consciência que eu chego em Deus. Eu chego no meu higher self, no meu eu superior, onde estão todas as respostas, onde estão todos os caminhos. E isso me dá muita alegria, porque eu não preciso ficar fazendo meditação, feito uma porção de gente consegue. Eu medito quando eu vou à cozinha, quando eu vou descascar batata, sabe? Quando eu pinto alguma coisa. Eu medito caminhando, olhando aqui para o mar, olhando para o mato. E eu percebi uma coisa. A dependência, quando a gente bebe, a gente acha que o copo e a bebida vão resolver nossos problemas, vão nos dar alegria, vão nos dar acalento, vão nos amar, nós vamos nos amar mais. E a verdade é que a gente passa a fazer, depois de um certo grau de bebida, nós fazemos um monte de besteiras. Besteiras que para os outros até pode não ser, mas para nós é. Então, quando a gente começa a fazer essas besteiras, o ano que vem eu vou fazer o dobro das besteiras, porque eu vou ficar mais carente, mais precisando ser olhada, mais precisando de ter um homem, um marido, um amante, uma mulher, seja o que for. Eu vou precisar, porque o meu buraco vai crescendo, e a minha baixa estima vai aumentando. Essa é a grande verdade da gente que é alcoólica. A baixa estima, conviver com esses sentimentos foi o que me levou a parar. Eu não queria mais isso. Então, quando eu parei, eu vou lhe dizer, foi num dia de tamanha solidão, tanto uma solidão interna quanto externa. Porque a solidão pode ser externa, de não ter gente, ninguém com você, e a solidão interna, que é um buraco desgraçado que a gente cria. Sim. E aí que eu comecei a botar a espiritualidade realmente levando a sério. Quando eu parei de beber, foi numa situação que eu morava em São Paulo, tinha grandes amigos, sinto uma saudade danada, mas eu achei que eu tinha queimado tanto meu filme lá, que eu tinha vergonha de todo mundo, não podia mais olhar para ninguém. Eu falei, vou passar um ano no Rio, sabe, que eu vou fazer essa mudança e lá vai ser melhor. Eu vou parar de beber. Imagina, que ilusão. Não sabia que era doença. Não sabia que eu era uma doente. Que eu não podia beber porque eu era doente. Eu achava que eu podia parar a hora que quisesse. Essa mania que eu tinha de dizer que eu paro a hora que eu quero. Paro nada, Neide. A gente não para. Olha, toma um gole, abre um tubarão, uma boca grande, que precisa de todas. É um negócio tão louco,
Na minha casa, todo mundo parava de beber no sábado, na sexta-feira, iam jogar baralho, iam jogar não sei o quê, e eu ia beber escondido, porque eu precisava beber mais. E aí eu começava assim, mas por que será que eu não consigo parar? Por que será que eu preciso beber mais? Todo mundo está numa boa. E eu não estava numa boa, eu estava preocupada mesmo com o meu beber. E aí eu achei Deus. Eu achei Deus, vou dizer de uma maneira chula, porque eu sentei entre o bidê do meu banheiro e a privada, e o vaso sanitário, num desespero tão grande, que eu botei a mão na cabeça. Imagina a cena, eu enfiada, sentada no banheiro frio, entre o bidê e a privada, sozinha, e eu falei assim, Deus, eu me rendo, eu não aguento mais. E pumba, levei um choque na cabeça. Maravilhoso. Fui dormir. No dia seguinte, eu entrei para o AA, para Alcoólicos Anônimos. Foi no dia 6 de outubro de 1986. Foi a luz que entrou na minha vida. Desde lá, eu não tive recaída, não tive nada. Então, eu entendi ali que era uma doença e parei de me achar a pior mulher do mundo. E comecei a colocar no lugar da bebida, o que é muito importante. Tem gente que bota ginástica, culinária. Eu não. Eu fui estudar teosofia, estudar as religiões, por causa do meu avô, que era um teósofo. Então, eu já tinha um caminho, né? E eu fui ser Rosa Cruz e me dediquei tanto à espiritualidade e assim eu fui me reforçando, e percebi que não estava sozinha. Quando eu gritei do lado daquela privada, de verdade, eu percebi que não estava sozinha, que tinha alguém que me empurrou para aquela sala de AA. Como que eu ia inventar de ir na sala de AA? Troco de quê? Em Copacabana, no calor dos infernos? E eu fui mansa. Então, eu acredito no poder superior, eu acredito em Deus, porque eu percebi assim, deixa eu mostrar para o meu problema da bebida o tamanho de Deus. Quero ver se ele não resolve para mim. Sim. Então, essa é a minha forma. A partir Ô, daí, Estela, eu fui bem. no dia a dia, como que você vê assim nas pessoas que te buscam para esse tipo de tratamento, né? Como que é a sua relação? Como você vê essas mulheres dentro da espiritualidade? Olha, as meninas as mulheres quando entram nesse programa, estão com um Deus afastado, né? Assim, estão com Deus longe. Eu percebo que Deus não está ocupando o espaço para elas, de jeito nenhum. Apesar até de dizer que vão à missa, ou vão no culto, ou não sei o quê. Mas eu tenho outra crença, porque como eu sou ecumênica, eu acredito em energias. E as energias, quando a gente bebe, são ruins, são muito ruins. A gente fica minguada, a gente fica sem energia e outras energias entram na gente, não deixam a gente em paz. Então, eu acredito que quando elas vêm para mim, a gente vai buscando encontrar uma forma de achar o Deus como cada um o concebe, o Deus do seu coração. Cada uma tem um Deus ou não tem nenhum. Eu respeito, entendeu? Então, nós vamos para o campo da energia, da física quântica, né? E dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Porque os 12 passos de Alcoólicos Anônimos contêm tudo. Contém a parte que é imediata para qualquer AA que entre, que nem sabe ler. Eu tive companheiros que nem sabiam ler nem escrever.
sabiam os passos de cor, eram incríveis. E ainda tem, eu tenho um grupo em Araras, lá em Petrópolis, e tem dois ou três que não sabem ler nem escrever. Então, eles falam aqui no telefone, sabe? Então, não Uhum. precisa saber ler e escrever para fazer os passos. E, ao mesmo tempo, ele serve para ir aprofundando, aprofundando, e todos os psicólogos acreditam nos passos como um autoconhecimento fantástico. E, para mim, tem Sim. vários passos que são que a gente trabalha, que eu trabalho com as minhas clientes, porque são passos que libertam. São os passos onde você conversa com quem você maltratou muito na sua ativa, né? Pessoas que você foi grosseira, malcriada, ou mandou embora do emprego, enfim, os seus maridos, né? Que os seus maridos também, olha, estou vendo pelos familiares, os maridos sofrem muito. Então, tem passo que é para você se reparar com eles, que é uma libertação muito grande. E eu adoro o 12º passo, porque eu acho que é o que resolve muito a nossa vida. É onde você é voluntária, onde você faz algum trabalho pelo outro, onde você dá de graça o que você recebeu de graça. No AA, você ajuda um outro alcoólico. Na vida, você ajuda qualquer pessoa. E é coisa que... Tem pessoas que vão dizer que, esses dias eu ouvi uma frase muito bacana assim, que religiosidade é horizontal, né? E a espiritualidade é vertical, né? Então é aquilo que eu faço aqui, daqui para você, de você para mim. Isso, Que acho que tem muito a ver com o seu trabalho aqui no AF, né? Estela, eu vejo que você participa de reuniões de partilha, ajuda a coordenar algumas reuniões também, né? E isso é espiritualidade também, né? Acho que aí tem uma linguagem do cuidado, do amor, né? Com pessoas que você não conhece muitas vezes, né? é verdade. Isso é espiritualidade. O fazer pelo outro, o 12º passo, que é fazer pelo outro, é de uma espiritualidade fantástica. E sabe o que acontece? Para mim, pelo menos, falo por mim, dá uma alegria, entendeu? Você, quando ajuda o outro. Eu, no AF, eu tenho muito pouco tempo, porque eu tenho uma outra vida, entendeu? Bastante ativa. Essa semana eu estive em São Paulo, já voltei. Há 2 semanas eu fui também. Então, eu tenho uma vida para lá e para cá. Mas eu me dá uma alegria enorme quando eu estou trabalhando no AF. Muito, muito grande. Porque é assim, não sei, é energético mesmo. Uma vez É. eu tive eu não sei se eu posso continuar falando, posso? Pode, a live é sua. Eu tive um filho, os 2 filhos meus ficavam reclamando de bobagem, sabe? Nhenhenhé, porque não tem, porque não vou, porque não, porque minha roupa, nhenhé. Olha, muito nhenhé, eles eram adolescentes. E quando eles eram adolescentes, eu trabalhei no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro, como voluntária de um andar de terminais. O 11º andar era de crianças. A Xuxa vivia lá. E eu gostava mesmo do outro andar, porque não ia ninguém de voluntário, que terminal assusta, né? Eu acho que eu sou dramática por natureza, eu fui para o terminal. E aí eu falei para os meus filhos, espera aí que eu vou levar vocês no INCA, para vocês pararem com esse nhenhenhé. Vocês vão ver o que é a vida dos outros de sofrimento. Um deles falou assim, precisa não, eu faço. Mas eu falei, eu levo vocês para ver o que é a vida e o sofrimento alheio, porque é muito fácil reclamar. E aí, quando eu trabalhava no INCA, eu voltava para casa, eu voltava assim, parecia que eu tinha bebido, de tão feliz. É impressionante isso, e é verdadeiro.
quem conseguir fazer qualquer trabalho voluntário, desde quentinha, sabe, aqui eu frequento uma casa espírita que entregam quentinha lá no centro da cidade. Eu não vou, não, porque eu não estou afim de ir lá na cidade da quentinha. Mas um monte de colegas meus vão. É maravilhoso, eles são felizes. Sabe? Eles não têm a doença do alcoolismo, mas eles são felizes. Eu acho que está faltando, com esse mundo que nós estamos vivendo, está faltando alegria, está faltando realmente estímulo, está todo mundo muito assim, né? E olha, eu vejo por outro lado, ainda vamos ter coisas muito boas vindo aí, muito boas mesmo. Mas depende do nosso pensamento. Nós fazemos mudar tudo. Exatamente, exatamente, né? E eu acho que tem uma questão aí também da espiritualidade, né? Quando você começa a olhar para um desejar que as coisas sejam melhores, né? Sim, E desejar que só por hoje você consegue, né? A gente está falando aqui da dependência química e a espiritualidade, o quão ela é positiva no tratamento, mas a gente vê também, isso a gente conversou durante a semana, a gente está falando da espiritualidade em outras situações, em outras doenças, né? O quanto é diferente a passagem do paciente por algumas doenças, né, quando ele tem a espiritualidade, né, quando ele acredita de que algo poderá acontecer que poderá tornar aquele momento mais leve, vamos pensar assim, né? tem o pessoal que tem, as pessoas que têm muito medo da morte, muito mesmo, é a maioria que tem muito medo da morte. As pessoas mais espiritualizadas não têm tanto medo, tem medo, mas não tem tanto. O medo maior é de sentir medo, é de sentir dor, não é? É aquela coisa do desconhecido, né? Para onde será que eu vou? Que é meio ruim mesmo, né? Vamos falar sério, também não gosto, não. Sim. Mesmo. É. Mas, Você vê diferença, Estela, quando você começa a atender alguém que acredita no poder superior, você percebe uma diferença no caminho do tratamento dessa pessoa que você está atendendo? nossa, mas é assim demais, viu? Demais. A pessoa que tem alguma referência assim espiritual de um Deus, de seu coração, que seja de uma coisa diferente de Deus, mas que seja elevado, nossa, é completamente diferente de um ateu total. Sabe? Eu percebo, não é de hoje, eu voltei a trabalhar, né? Agora, depois de 7 anos, eu voltei a trabalhar. Eu via antes, nossa, em clínica, me dava até raiva de ver as pessoas que não tinham nenhum caminho. Naquele tempo eu era menos paciente. Não tinha caminho nenhum, fechava. Não, eu não acredito em Deus, não acredito em nada fora disso, não acredito em energia, em pensamento, em nada. Dava vontade de falar assim, então você vai ficar aí, meu filho, porque não vai a lugar nenhum. Mas Exato. não é assim que a banda toca. A gente tem que ter tolerância, paciência para lidar com as diferenças. Ora, eu Uhum. passei por isso. Graças a Deus, eu nunca tive o problema da crença no sagrado, desde criança. Mas tem muita gente que não tem crença nenhuma no sagrado. E é mais difícil até de viver o dia a dia. Não precisa ser alcoólico, não precisa ser drogado, nada. É muito mais difícil, porque não tem um objetivo, não tem nada, e morrer é o fim do mundo. E a morte não é o fim do mundo. Não é um recomeço novamente, tudo de novo, sei lá como é que é. Mas eu sei que não é. Eu perdi um filho. Ele tinha 40 anos. 40, eu já nem sei, 40 e... Perdi as contas quando ele tinha, 45 anos. Ele morreu numa idade jovem. E incrível que ele tinha crença.
ele confiava em Deus, não muito, mas ele confiava. E ele foi de uma maneira muito súbita. Ele morreu de infarto. Então, essa morte súbita me parece que não é das mais agradáveis depois. Então, a gente reza muito por ele, acredita na oração, porque a oração feita em silêncio, naquele lugar aqui, que a gente abre aqui um pouquinho, que é o terceiro olho, para enxergar lá dentro, eu rezo por ele assim, dessa forma, no silêncio, para ele ficar bem. Converso, fica bem, não fica aí perturbado, mando rezar missa na católica, uma porção de coisas. E eu encarei a morte dele de uma forma que, se fosse há anos atrás, eu estaria biruta, entendeu? Eu ia beber, certamente. Muitas pessoas falaram para mim, você não quer tomar um uísque, não? Sabe, para relaxar, para soltar? Falei, não, Para anestesiar, né? anestesiar. Eu falei, eu não quero nem isso, nem Rivotril, nem nada. Não quero nada. Então, eu passei algum tempo em silêncio, quieta. Eu tenho outro filho e tenho netos. Tenho um marido. Eu vou agora ficar muito mal? Não posso. Não posso, porque quando eu estou mal, eu chateio as pessoas. Não é? Eu me permito ficar mal, sim. Me permito. Mas de uma outra forma. Então, até hoje, eu estou ruminando a morte do meu filho. Ele me faz muita falta. Mas a oração da serenidade que alguém está escrevendo aqui é tudo de bom, mas tudo mesmo. Ajuda a beça. Sim. E tem a oração Rosa Cruz, que é bárbara para parar de beber, para parar de fumar, para parar de ter piti, sabe? No final, se der, eu rezo aqui junto com vocês, porque é muito forte. Então, eu vou assim, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Você sempre tem. A Estela escreveu já um livro, né, Estela, falando sobre o seu processo de recuperação, um livro muito bacana. Qual é o nome dele, É Estela, do Fundo seu do livro? Céu. O O Fundo Fundo do do Céu, Céu. que é do fundo do poço à recuperação. Olha só. Foi um livro. E tem também uma cartilha que você escreveu sobre o tabagismo, né, e as formas de tratamento, né, uma cartilha que tem ajudado muitas pessoas aí a se recuperar, né, desse vício, que o tabaco, para quem não sabe, é a droga que mais mata no mundo, né, ela é muito grave, né, e ela é muito aceita aqui dentro da nossa cultura, né. Então, falar sobre isso, né, falar o quanto você se ama, né, o quanto você entra em contato com você mesmo também é importante. E o quanto a gente consegue despertar isso no outro, né? Porque mesmo diante da negação, porque o alcoolismo, ele leva a pessoa a ficar cega. É como se tivesse um pano cinza. A pessoa não consegue enxergar para além daquilo. Ela vive em função do álcool. Ela sai se tiver álcool, ela só vai namorar se tiver álcool, ela só vai ter uma relação sexual se tiver álcool, né? Ela vai num chá de bebê se tiver álcool, né? Então o álcool vai fazendo parte da vida e vai criando esse pano cinza, né? E o que eu percebo é que nesses momentos de desespero, que você está só com você, em sobriedade, né? Tentando sair disso, porque não é fácil. Os primeiros dias, quando a pessoa decide, né? E ela começa a enfrentar, né? São desesperadores. É aquele momento que você não tem o que te conforta, né? O álcool te deixou tão anestesiada que qualquer outra coisa, um livro não conforta, a TV não conforta. E é aí, nesse lugar, que entra a questão
do poder superior, aquilo que você acredita, a sua espiritualidade, né? Você acredita que aquilo te faz mal e você decidiu parar. Então você acredita que coisas boas virão, porque você acredita que algo, que pode ser qualquer coisa, sem ser o álcool ou outras drogas, irá te fortalecer para que você enfrente. Né? Acho que a espiritualidade, ela vem nesse momento, né, daquele desespero, aquele chão gelado daquele banheiro, né, onde você olha para você e fala, eu vou sair disso, né, eu vou arrancar isso de mim, né? É isso que você Olha, falou, porque o quarto passo, por exemplo, é onde a gente começa a escrever as coisas que nós fizemos alcoolizadas, quem nós prejudicamos, etc. Foi por causa do quarto passo que ele me fez bem, ele era dificílimo de fazer. Eu procrastinei a beça para começar, demorei, mas quando eu comecei, eu gostei de colocar as coisas ali. E foi aí a ideia do livro, porque o livro foi o maior resgate que eu fiz. E teve um lance muito assim complicado, porque eu escrevi o livro todo, eu levei 2 anos e meio. Aí eu mostrei para um padrinho meu, um padrinho velho, velho, velho mesmo, no AA, e meu padrinho. E ele falou assim: de jeito nenhum, você não pode publicar isso na sua primeira pessoa, porque você é uma alcoólica anônima. Ai, caramba! Aí eu tive que fazer o livro todo, inventei o nome de um personagem, de uma personagem, e aí eu comecei fazer na terceira pessoa. Quando eu terminei, eu falei assim: quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Aí eu comecei a ter autoestima por aquela mulher do livro, entendeu? Foi tão mágico, foi tão incrível, porque eu fiquei gostando daquela personagem. E no final, aquela personagem era eu. Não é? Então, eu digo que os 12 passos estão em tudo, porque começou com os 12 passos. Alguém está me perguntando como você vê o poder da oração feita pela cura dos males de outra pessoa. Quando oramos por uma pessoa próxima, como você acha que isso funciona? Pode responder? lógico, deve. Do momento que eu estou em silêncio, que eu estou naquele ponto de atenção total, plena, como chama, né? Eu orar para uma pessoa, quer dizer, eu mentalizar essa pessoa na luz, pedindo que os anjos da guarda dela a protejam e que deem um lenitivo para ela nas dores dela. Certamente que funciona. Certamente que funciona, porque é o meu pensamento. E o meu pensamento, se for de maldade, se for xingando essa pessoa, também funciona. Então a gente tem que tomar Uhum. muito cuidado. E a oração é mandar luz e tranquilidade para essa pessoa, que seja de paciência com a doença, que seja menos dor física. Qualquer coisa ajuda sim. Como não? É, quando eu cuido de familiares, né, de pessoas que fazem uso de qualquer substância, né, e aí às vezes o pessoal fala assim, agora ele não está mais bebendo, né, e começa a trazer o que a pessoa não está bebendo, e não bebe mais, e fica nisso, né, domingo fica assim, e o que ele faz, né? Então valorize o que ele ou ela faz, né? Não focando só no ato do beber. Isso aí a gente já sabe, ele também está careca de saber, ou ela está careca de saber que isso é um problema. O médico já falou, o psiquiatra já falou, o tombo que ela levou, que marcou, já falou, os boletos não pagos já disseram, Verdade. mas não é que são as disfuncionalidades da vida. Mas o que ela está fazendo agora, nesse momento em que ela está tentando ficar recuperada,
que é diferente. Valorize o café da tarde que você sentou para tomar junto, né? Valorize que ela levantou da cama, né? Então, assim, isso também acho que entra dentro da espiritualidade, não? Lógico, lógico, porque a gente só está acostumado a ver o erro da pessoa, o mal da pessoa. E a gente fortalece isso nela, só fortalece. Agora, isso que você está falando, o café, tomar o café, a bobaginha que fez de bom, o banho que tomou, gente, é positivo. Então, vamos no positivo, porque aí a gente fortalece as ações dele. O meu marido bebeu forte comigo, me recuperando, 17 anos. Então, eu me recuperando, ele bebendo. Foi assim, a minha caminhada. E ele fazendo um monte de coisa errada, ruim, né? Ruim, e eu firme, firme, não bebendo. Ele chegava sexta-feira e dizia: vou abrir o bar, e eu pegava, saía de perto, imediatamente eu saía de perto, ia fazer minha leitura, ou ia fazer meu trabalho manual, ou ia fazer qualquer coisa, menos ficar perto. Eu voltava para dormir num outro quarto e acabou. O dia seguinte ele estava bom. Depois de 17 anos bebendo, ele percebeu que ele estava adoecendo. Foi um milagre também. Ele aceitou que estava adoecendo, que ele não conseguia parar. E aí ele também entrou no AA, 17 anos depois. Foi um milagre. Foi uma maravilha para minha família, para os meus filhos. Foi demais mesmo. Ele até hoje também nunca mais recaiu, nunca recaiu, nada, nunca mais bebeu, na boa. Então nós pudemos ter uma vida mais tranquila. Mas enquanto ele bebia, eu tinha que sair de perto, porque é horrível o familiar. E meu filho que morreu também usava bastante drogas e álcool. Eu também achava que ele era bastante dependente. Então, ele tinha, quando ele morreu, ele tinha parado durante uns meses, ele estava limpo quando ele morreu. Então, isso também foi uma graça de Deus, a gente ter passado os últimos tempos dele com ele limpo, com a família. Nós estávamos no dia de Natal, todo mundo junto, os filhos que ele teve pequenos, depois de alguns anos ele teve gêmeos. Então estávamos todos juntos no Natal e ele estava limpo. E isso é uma bênção, você ter essa chance de ter parado e dar alegria à família. Nossa, isso é uma bênção que, sabe, maravilhosa. Então, eu falo para esses familiares nunca perderem a fé, nunca. E começarem, como você falou, Neide, a valorizar o positivo da pessoa, para dar força energética nesse pensamento, sabe? Para mudar, para não estar afirmando que é ruim, que é isso, que é aquilo. Porque a gente quer que eles morram. A verdade é essa. A gente quer que o nosso familiar, que é dependente, em momentos ruins, a gente quer que eles morram. Aí a gente fica morrendo de culpa porque a gente quer que eles morram. Isso, exatamente. E você sabe que eu digo que assim é um processo de cura para a família, né? Pois Você nota o quão estava presente o uso de substâncias na sua família. Quando você entra num processo de tratamento e de recuperação, você recupera uma família. Olha que interessante, né? não é? Então, hoje, a geração, que são a geração que vem depois de você, que são os seus netos, eles não necessariamente vão repetir o que aconteceu com a sua história. Eu espero. Não tem outro significado, né? Não tem outro significado se não for uma questão de campo espiritual também, né? Sim, sim. Eu não costumo falar muito desse lado assim, mas tem isso mesmo. Eu tenho 5 netos. São 3 grandes e bebem, sabe? Adoram cerveja. Agora está o jogo do Flamengo, eu acho que eles já tomaram mais 5 latinhas. Mas enfim, a história é deles.
não é minha. Então, eu também não posso controlar o que meus netos vão beber. Eu só espero que eles não tenham o problema familiar genético da dependência. Eu espero que não. Meu filho que está aí, que mora em Ribeirão Preto, tem um alambique e vende cachaça. A vida dele é a cachaça. Né? Ele fabrica uma cachaça de qualidade de exportação, a Sebastiana. A história é dele. Ele não é dependente, ele bebe normal. Sim, Então, a gente sim. espera que o nosso karma não visite a eles também, porque aí seria terrível demais. Eles têm o meu exemplo, têm o exemplo de meu marido. Eles podem escolher, né, no livre-arbítrio. Eu rezo que eles. Sim, sim. Porque a Que bom conversar com você, viu, Estela? A gente tem toda segunda-feira, pessoal, as reuniões, né? A gente tem várias reuniões, né? Caso queiram ter acesso ao nosso calendário, entre em contato conosco pelo direct, a gente vai passando para vocês, ou entrem, quem quiser participar da associação, é um trabalho que a gente tem feito sem fins lucrativos, né? A gente não tem incentivo aí hoje nós não temos incentivo do governo e também não temos incentivo de iniciativa privada. É espiritual, né? A gente vai na força da fé, né? E estamos aqui há quase 2 anos, né, com quase 1.000 mulheres que já passaram por atendimento conosco e a gente tem quase 6.000 seguidores. Pessoas de dentro do Brasil e fora do Brasil estão buscando tratamento, esclarecimento, familiares também. Olha que lindo! A associação salvou e vem salvando a sua vida. Ai, querida, parabéns. Até arrepiou aqui. Estou emocionada com esse depoimento. Você é muito querida, Isa. Então, fiquem à vontade, caso queiram participar. Nós temos a reunião dos 12 passos, que é a nossa conselheira em independência química, que tem administrado essa reunião toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Temos reuniões temáticas também, né, de mulheres sobreviventes de abuso, é, mulheres que realizaram o procedimento da cirurgia bariátrica e desenvolveram aí o agravamento de consumo. Reunião das mulheres pretas também, que é com a nossa voluntária Thais e com a nossa psicóloga Natália. Reunião LBT, né? Reuniões de mães alcoolistas, porque a gente entende o quanto a família fica fragilizada e a gente precisa ajudar, né? LGB, desculpa, viu, Camila? Camila tá aí, nossa psicóloga que conduz, né? E tem a reunião de familiares também, tá? Que tá aí para dar um suporte para a família. Então, acho que com isso a gente consegue somar forças e essa live de falar sobre espiritualidade, a gente não veio aqui pregar uma religião, a gente veio aqui dizer para vocês que é possível também utilizar essa força interna de vocês como aliada ao tratamento, né, Estela? Perfeitamente, você fala muito bem. Você é Ah, uma. Alguém escreveu aí sobre beber é muito bom e não é todo mundo que adoece, que tem a doença. Sem dúvida. isso. A bebida existe muito antes de Jesus, mas muito antes. E ela foi usada até em trabalhos e tudo de autoconhecimento. Quem pode, quem pode, que beba feliz, porque beber é gostoso, é muito bom, fazem bebidas maravilhosas, mas tem gente que não pode. Vamos dizer que deve estar em torno de 10, 15% dos brasileiros criam essa dependência, né? Essa doença. Então, não é Sim. todo mundo, e a gente reza para que poucas pessoas venham se tornar alcoólicas, porque o sofrimento é muito grande.
desde aquele que está no tapete persa, aquele que está no asfalto. É igual. É igual. A dor da solidão é a mesma. Então, Isso. o AF é incrível porque conversa com todos os tipos de mulheres. E tem uma coisa, o AA tem homens e mulheres, e a gente, não, como mulher, não fala tudo no AA, né? Por causa Sim. baseada dos homens e tal. No AF, a gente pode falar tudo, porque o que a gente fala lá, fica lá. Ninguém precisa saber. E isso é Isso. importante, não é? Exatamente. No público feminino, né? Por que que a Graziella iniciou e deu esse pontapé? Quando ela traz assim para a gente que ela trouxe essa ideia de criar um espaço, é justamente por isso, né? A gente vive dentro de uma sociedade com muitos preconceitos, né? E a mulher, quando alcoolizada ou em uso de alguma substância, ela pode vir a sofrer muitas violências, né? Ela pode vir a sofrer muitas violências sexuais, violências físicas, né? Esse espaço é justamente para isso. Por isso que a reunião ela é voltada só para mulheres, porque a gente se entende, né, Estela? Quando eu falo para você que eu estou com TPM, você tem certeza que eu estou sentindo, porque você também passa por isso, entende? Os homens. Então, esses não passa, né? E além do preconceito, né? Como é difícil para a mulher buscar um tratamento dentro do alcoolismo, né? Não. A gente entra em salas de A e de NA, são muitos homens, né? E aí a mulher, ela entra lá, ela fica uma, duas mulheres, mas também é um espaço. Mas muitas vezes é constrangedor falar algumas coisas, né? Então, esse é mais uma possibilidade aí no leque, né? Então, a gente, quando trata alguém nesse sofrimento, que é o álcool, né? Eu vejo o alcoolismo como um abismo, né? A pessoa vai caindo, parece aquela do País das Maravilhas, que vai caindo e nunca chega ao fim, é aquele desespero que você não agarra em nenhum lugar. A gente é mais uma ponta para vocês agarrarem, né? Então, para que vocês consigam se esclarecer. Ah, eu tenho Verdade. dúvida, Neide, se o meu beber é problemático. Entre em contato com a gente. Vamos entender se o seu beber é problemático. Porque às vezes Né? a gente pensa que nem é aquele momento, mas às vezes se torna problemático, né? Com o costume vai se tornando bem problemático. Eu acho uma coisa Exatamente. importante que, por exemplo, no AA a gente é anônimo, não é? Por que é anônimo? Porque a gente não sabe se vão recair ou não. Então, um monte de coisa que é dito ali, a mulher não vai dizer, porque vai que a pessoa, que o rapaz ou o homem, qualquer coisa, recai e sai falando tudo que ouviu ali, né? Então, isso Exato. é grave. Então, no AF, não tem isso. As mulheres Não tem. todas fazem igual. Só muda mesmo o chão, o tapete, o dia, o sol, o lugar. Porque, na verdade, nós Exato. fazemos tudo o que está acontecendo com cada uma de nós ali, já passamos de alguma forma por isso. Já apanhamos, Sim. já batemos, já gritamos, já demos vexame, já dançamos em cima de mesa quase nuas, já fizemos tudo isso. Então, Sim. se vier e falar uma coisa, não tenho, eu não tenho, nada me É espanta, porque somos mulheres verdade. e sabemos os nossos sentimentos, nossos limites que nós ultrapassamos e as nossas vergonhas, que não são vergonhas, é o nosso lado sombra, somos humanas, estamos fazendo, Isso. tentando nos consertar de alguma coisa que nos perturba muito. É. Exatamente. A Gléria complementou aqui
que a Gléria é uma das nossas psicólogas e parceiras aqui do AF, Maravilha, que existem pesquisas, ela é um amor. amor. São José dos Campos, a Gléria, né? É. Ela disse que tem algumas pesquisas aí que vão dizer que a espiritualidade é um fator de proteção frente ao uso de substâncias, Sem né? dúvida. E aí também tem a Grazi, diz aqui que ela apresentou um trabalho na segunda-feira, vai ter um webinar, é isso, Grazi? Da Organização Pan-Americana de Saúde. Pediu para lembrar vocês que ela vai apresentar o trabalho da associação nesse webinar da Organização Pan-Americana. Grazi, depois coloca aí para o pessoal como que faz para o pessoal assistir, tá? Ah, e teve uma seguidora que colocou aqui, ó. Será que é uma guerra entre o bem e o mal? Olha, Olha, vou deixar para a Estela responder. eu não vou responder, não. Eu acho que pode ser, entendeu? Entre o bem e o mal, eu não sei, mas é uma doença, né? Que não é tão mal assim, uma doença que a gente pode segurar. Então, não é tão mal assim. Se a gente fosse morrer dela, aí era um mal mesmo, era uma guerra. Mas a gente pode segurar a onda, depende do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade verdadeira. Que o que vai Eu, é vontade verdadeira. às vezes parece que fica o capeta e o anjo, né? Um em Nossa, cada ombro, assim. Vai lá, é só um gole. Não, vai não, vai não. Volta pro seu tratamento, é. né? E até E tem um anjo aqui. Os dois estão é isso. brigando sempre. E nós temos o livre-arbítrio de ouvir o anjo aqui. Isso. Às vezes Isso. Teve uma seguidora que perguntou aqui para a gente, Stella, qual o papel da psicoterapia na espiritualidade. acho Na verdade, assim, a espiritualidade ela vai influenciar no fortalecimento do sujeito. Dentro de um processo de psicoterapia, a gente não vai fazer o uso da espiritualidade, mas a gente percebe que quando você tem dentro de você essa força espiritual, e as pesquisas mostram que há um fortalecimento e há um caminhar diferente no seu processo de tratamento, assim como o familiar também, né? Acreditar de que é possível modificar algumas coisas. Isso é possível, né? Então, a psicoterapia, ela vai fazer um tratamento. E a espiritualidade, ela é sua. Ela vai te fortalecer no momento lá do chão frio, lá do desespero, né, Estela? é exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Ela vai te fortalecer de uma maneira que você nem acredita. Sem ela é mais difícil. Porque quando a gente percebe as forças que a gente tem aqui rodando por aqui, que nos ajudam, é uma coisa maravilhosa, é maravilhosa mesmo. E aí a Exato. espiritualidade é você se conhecer, é você ir fundo no seu autoconhecimento, para poder aceitar as coisas que você tem, ter misericórdia por você mesma, não se culpar, não ficar cheia de culpa, porque isso, porque nós, vou repetir isso porque eu gosto. Nós somos Repita. humanas, nós somos espíritos em trabalho humano. Então, nós temos uma força que nós nem imaginamos. E nós não estamos sozinhas de jeito nenhum. Não estamos sós. Se você achar que está só, olha, não está não, viu? A gente Que lindo. aqui te ajudando, seu anjo da guarda, seus mentores. E lá na frente, dentro do seu coração, está Deus. Deus é você em ação. Deus é você em ação. Olha para uma pétalazinha de flor, essas coisas piegas, olha a rosa, olha o céu, olha o mar. Olha mesmo, pega uma pétala de flor, um pedaço de planta, para esses olhos de ver. Gente, é um espetáculo, uma lagartixa. Então, é Deus em Sim. ação. Eu, para entender melhor, eu coloquei o sol e os raios, independente do sol, vem em mim.
Eu estou banhada de luz do sol. Então, eu estou banhada de Deus. Porque eu sou um raio de Deus. Eu sou uma partícula. Então, não tenho erro, eu não estou sozinha. Você sabe que a Grazi, quando ela fundou o AF, ela fez em girassóis, né? Por quê? Os girassóis, que lindo, olha, tenho recebido sinais, gratidão. Isso mesmo, Mônica. A Grazi, quando fez o AF, ela pensou nos girassóis, porque os girassóis, nos dias em que não tem sol, eles olham um para o outro, para que eles consigam se erguer. Que lindo. Né? Então, quando você falou isso, me lembrou muito desse princípio, assim, né? Dessa ideia da Grazi, que foi tão importante, né? E acompanhando as nossas reuniões, a gente tem algumas abelhinhas que a gente chama, que são as meninas que são nossas voluntárias e que participam do AF, que são voluntárias do AF, e que elas trazem uma frase muito linda, que elas dizem assim: deixe a gente te amar enquanto você não consegue. Ave Maria, que coisa linda, não é? Nossa, isso realmente é lindo, de verdade. Deixa Estela, você não consegue. a gente já está chegando no finalzinho, mas eu gostaria, se você quiser e tiver vontade de fazer a oração que você se propôs a fazer, fique à vontade. Serenidade, porque essa todo mundo sabe. É a oração que eu usei para parar de fumar. Tá, pode ser. Eu vou fazer. Primeiro, antes de fazer, eu vou agradecer, gente. Foi tão maravilhosa essa live. Eu adorei. Muito obrigada por você estar aí, viu, Neide? Muito bom mesmo. Imagina, eu que agradeço, gratidão. Vamos fazer a oração Rosa Cruz. Concedei-me, Senhor, a liberdade do eu. Leve-me ao desenvolvimento da vontade, à direção correta do pensamento, ao fortalecimento do meu caráter, da minha determinação e da minha iniciativa. Solicito ajuda cósmica para o alcance da maestria de meus poderes pessoais, de minhas faculdades intuitivas, de minha imaginação, de minha vontade e as funções de visualização e concentração criadora. Assim seja. Amém. 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 Estela, eu quero agradecer muito você ter estado aqui com a gente nessa live hoje. Quero agradecer muito a luz que você traz todas as reuniões quando a gente está junto. Essa semana foi muito bom ter falado com você, a gente vai ficando cada vez mais próxima e espero poder contar com você para outras lives em 2022, porque a gente vai estar aqui amando essas mulheres enquanto elas não conseguem se amar. Que lindo isso. Obrigada, eu vou fazer isso um mantra. É interessante que eu não as conheço, não conheço as meninas, não conheço vocês, mas realmente eu passei a amar. Muito bom. Muito bom. Um beijo, querida. Um beijo, querida. Tchau. Nem sei como é que a gente vai embora daqui. Espera aí que eu vou encerrar. Vou dar um jeitinho aqui de encerrar. Espera aí.